Normalmente, o que acontece quando os pais tomam conhecimento desse problema, tentam se enclausurar esse problema no seio da família, na família digo, na parte pai, filho e até mesmo de alguns dos filhos ficarem ignorando esse problema e não dar um tratamento mais amplo. Isso é bom ou ruim? Isso eu acredito que seja péssimo. Uma das coisas mais vergonha, que dificulta mais lidar com um filho, uma filha, um parente que esteja, ou um conhecido que esteja afetado pela questão da droga, é o preconceito, a vergonha, o pudor. O preconceito, isso deteriora o encaminhamento de um possível tratamento. Isso dificulta muito. O filho ou uma filha vai carregar o peso desse sintoma, dessa dependência enquanto tal. Então, o preconceito, o silêncio, a vergonha, não é? O enclausuramento, que acontece muito nessas famílias, isso é péssimo para a condução de um possível tratamento. Quer dizer, eu acredito que as coisas devam ser abertas, devam ser conversadas, não é? Porque o sujeito pode usar droga, pode estar passando por uma dificuldade e aquilo ser um momento da vida dele, uma fase da vida dele que ele vai ultrapassar e ser um cara bacana, ser um cara legal, ser um filho incrível na vida. Mas não precisa ser maculado, não é? Como uma injúria de alguém drogado, não é? Alguém toxicômano, etc. e tal. Isso é de uma burrice, que jamais deveria acontecer. As famílias deveriam se comunicar. Eu, inclusive, pretendo criar um espaço para escutar os pais. Pais que têm preocupações, pais que têm filhos que estão passando por uma crise que muitas vezes é uma crise passageira. É uma crise que o sujeito vai experimentar a droga e depois pula fora. E se os pais ficam em cima, aí é que o filho vai ficar desconfiado, não é? E achar que aquilo é bom demais, porque tem um engodo, tem uma ilusão no uso da droga, que é esse gozo momentâneo, muito vizinho com a morte, onde está atrelado milhões de significações da vida dele. Quer dizer, que ele faz uma suspensão de todas as dores da existência, com o momento anestésico do uso da droga, mas que isso pode ser uma coisa passageira. Então os pais devem estar abertos ao diálogo, uma coisa de introduzir cada vez mais as palavras, né, de fazer esse filho falar, conversar, dizer das razões disso tudo e buscar a ajuda de profissionais competentes. Quer dizer, inclusive, acredito eu, tornar isso um problema de saúde pública, buscar órgãos do governo para ajudar. São pessoas muito especializadas, pessoas que têm uma qualidade especial no caráter profissional, que aceitam trabalhar com essas questões muito difíceis. Eu acho que talvez ela mereça o mesmo tratamento que outras enfermidades da sociedade foram tratadas, né? Se assim pode se qualificar enfermidades. A questão da AIDS, né? da atividade sexual, que escancarou um pouco da sociedade, promovendo campanhas de uso de preservativos, de comportamento sexual, enfim, outras campanhas que houveram também com relação à gravidez, a gravidez na adolescência. Sim. Né? A droga também tem que se escancarar um pouco. Sim, né? sim. Essa questão da homossexualidade. Veja, você me desculpa de falar isso, mas é uma coisa engrandecedora. A gente tem que tomar as coisas na vida sempre no sentido de um progresso. Sim. Veja, até a palavra que você usou, elas mereçam. Quer dizer, isso é no nosso imaginário, no nosso inconsciente. Isso está presente. O sujeito que está se encaminhando para o uso de drogas, ele quer transmitir alguma coisa para os pais e para a sociedade.
ele está transmitindo uma mensagem, ele está querendo dizer algo com isso, né? Isso é da mesma ordem de qualquer patologia. O sujeito, quando emburaca mais no mundo das drogas, é que ele está patológico, ele está doente. Quer dizer, ele está doente e a droga é uma fachada. Na maioria das vezes, a droga não é a droga é um instrumento, não é, de pedido de ajuda. Pouco tempo, numa escola famosa, eu estou dizendo, vou dizer o nome, porque saiu em todos os jornais do Brasil e do mundo, Escola Parque, famosa, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, onde os filhos de todos os intelectuais estudam, não é? Houve uma excursão e 4 garotos foram pegos, não é, usando maconha e foram expulsos. E isso foi um debate nacional. A cada hora, não é, nós tomávamos partido de um lado e partido do outro. Não sabíamos o que dizer sobre aquilo, mas a burrice das autoridades daquela instituição, a falta de escuta, a falta de bom senso, não é? Porque é uma oportunidade única que aqueles alunos estavam transmitindo um pedido de ajuda. Não é? E às vezes esse pedido ele não pode ser transmitido dentro de casa, com papai e mamãe, e isso, não é? A extensão da família é a escola. Não é? Isso vai comparecer na escola. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente o tempo já terminou. A última mensagem, o que a família deve fazer no caso de detectar um usuário de droga? A primeira coisa, quando se detecta, é os pais poderem se questionar. Os pais vão se questionar e vão conversar com esse filho, procurar saber como é que ele está em relação à droga, qual tipo de droga, como é que ele está usando, como é que ele está comprando isso, e vai se introduzir num diálogo a partir daí, vai se buscar especialistas, etc. e tal. Se ele estiver, por exemplo, indo bem nos estudos, se isso está afetando os estudos, porque a questão das drogas há um problema muito sério, é a questão da sexualidade. A droga ela tem por função levar o sujeito a se afastar, a se tornar, não é, distante da sua própria sexualidade. O sujeito que está dependente de uma droga, ele está tendo relações com a própria droga. Uma relação narcísica, sexualizada, e que ele não precisa buscar um namorado, uma namorada e mais nada que isso. Quer dizer, há uma anestesia da libido, uma anestesia da vida sexual e da sexualidade enquanto tal. Há um certo, eu diria assim, uma anestesia do erotismo do sujeito, e isso não é bom, porque ele tem uma vida pela frente, se isola cada vez mais. Construir. Então a família tem que detectar como é que está, em que nível está, como anda, que tipo de droga, e conversar abertamente com o sujeito. A família tem que se tornar familiar nesse diálogo em relação à droga. Não adianta punir, não adianta retirar computador, retirar celular, não adianta nada disso. Quer dizer, tem que buscar um progresso. O que importa é que a vida possa continuar, progredir e encontrar um rumo com um sofrimento menor, uma vida menos sofrida. E nesse sentido leva-se a especialistas, se for o caso clínica, não é? Conversa-se com autoridades sobre isso. Dr. Nazar, muito obrigado pela sua entrevista. Agradecemos mais uma vez Eu é que agradeço. a sua participação. Obrigado.